semana passada, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele estipulou ali algo em torno de 60 votos favoráveis para a admissibilidade da PEC. O placar final no plenário do Senado Federal foi 53 votos favoráveis e 24 contrários. Isso nos dois turnos, tanto no primeiro quanto no segundo turno, o placar foi exatamente o mesmo. Por uma questão regimental, para que a PEC seja aprovada, ela precisa de pelo menos 49 votos favoráveis, ou seja, 4 votos a mais do que realmente precisava. Politicamente, a gente fala que foi uma votação apertada, já que beirou muito ali o número mínimo do que realmente precisava. Então, a reforma tributária teve a sua análise totalmente concluída no Senado Federal. O texto de Eduardo Braga, relator da PEC, sofreu apenas uma única modificação. Um destaque antes da votação do segundo turno foi aprovado. Esse destaque, que é sugestão de alteração no texto original, é da senadora Tereza Cristina. Ela sugeriu criar um fundo de desenvolvimento regional voltado somente para os estados da Amazônia Ocidental. Isso inclui Roraima, Acre, Rondônia e, claro, o estado do Amazonas. Isso significa o quê, Adriane? Que o estado do Amazonas vai contar com 3 fundos de recursos. Primeiro, a CID, que foi estipulada pelo senador Eduardo Braga. É uma contribuição que vai ser voltada somente para o estado do Amazonas. Depois vem o Fundo do Desenvolvimento Regional para todo o país, aquele fundo no valor de 60 bilhões de reais. Agora, o Fundo da Amazônia Ocidental foi aprovado para esses 4 estados, o valor ainda fica a definir. O próximo passo agora é que o texto volte a ser analisado pela Câmara dos Deputados. Mas já tinha sido aprovado lá, só que houve uma modificação no Senado. Quando há uma modificação, obrigatoriamente, os deputados têm que analisar tudo de novo, e é exatamente isso que vai acontecer. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fez um discurso de aprovação na reforma tributária logo depois do veredito dos senadores. Vamos ouvir. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. Estudos, palestras, seminários, audiências públicas foram realizados e amplamente difundidos, mostrando o potencial de simplificação e crescimento econômico em razão da reforma tributária. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados e os entes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Ao consolidar inúmeros tributos em apenas 3, o imposto sobre bens e serviços, a contribuição sobre bens e serviços e o imposto seletivo, o texto vai reduzir a complexidade burocrática, o que possibilitará às empresas concentrar recursos e esforços em seus negócios principais, fomentando a inovação e estimulando o crescimento econômico. Bom, lembrando que a reforma tributária tramitou no Senado Federal desde agosto deste ano. Então, o relator foi o senador Eduardo Braga, que é daí do Amazonas. Ele chegou a ouvir muitos técnicos a respeito desse texto que foi estipulado pela Câmara dos Deputados. Vale lembrar também que Eduardo Braga fechou muitos acordos com o governo federal, cumpriu várias agendas com Fernando Haddad e abriu muitas exceções, ou seja, são aquelas formas de tributação que não vão entrar no texto. Foi alvo de críticas, mas foi um consenso entre o governo federal e o Poder Legislativo que o texto de Eduardo Braga apresentava um aprimoramento do texto da Câmara dos Deputados. Eduardo Braga também falou na tribuna sobre esse assunto. Vamos ouvir. O texto ao qual chegamos não é uma obra de arte perfeita, mas representa o consenso possível dentro da correlação de forças da democracia. E o Senado da República entrega para o Brasil um sistema tributário mais simplificado, que garante um novo ambiente de negócios, capaz de gerar, segundo as estimativas do Ministério da Fazenda, um crescimento adicional da economia estimado entre 12% e 20% num período de 12 a 15 anos, o que significa, em média, R$ 470 de renda a mais por mês para cada brasileiro.
E a explicação e também as promessas de Eduardo Braga com a admissibilidade do texto que foi dele, o texto que ele criou ali no Senado Federal e foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Só para a gente recapitular, a reforma tributária substitui 5 impostos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e cria o Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. O IVA vai ser dual: a parte CBS, que vai ser gerida só pela União, e o IBS, que vai ser rateado entre prefeituras e cofres públicos dos estados. Haverá uma fase de transição, não é que a reforma tributária, quando for promulgada, vai direto começar a valer. Essa transição vai durar algo em torno de 7 anos. Agora, o governo federal caminha contra o tempo para conseguir aprovar o texto de ontem na Câmara dos Deputados sem nenhuma alteração. A expectativa de Rodrigo Pacheco e da equipe econômica de Haddad é que a PEC seja promulgada até dezembro deste ano. Adriane. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.